alunos! Agora a gente vai falar de parede torácica. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a parede torácica. Então, quando eu falo da região do tórax como um todo, eu preciso pensar que o tórax ele está na região superior de uma região maior que é o tronco. E o tórax ele é composto pela caixa torácica, ele é composto pela parede torácica e ele é composto pela cavidade torácica. Então, quando eu falo de caixa torácica, eu estou falando principalmente dos ossos que formam o tórax. Quando eu falo de parede torácica, eu estou falando principalmente dos músculos que formam a região do tórax. E quando eu falo da cavidade, né, eu vou pensar no espaço que está entre esta região, né, o espaço desta região, onde estão os órgãos torácicos. Bom, então, caixa torácica, quem é? Caixa torácica é formada pelo osso externo, é formada pelas costelas e é formada pelas vértebras torácicas de T1 até T12. Bom, então vamos relembrar aqui as características de uma vértebra torácica típica. Então, olha lá, a vértebra torácica, ela vai ter um corpo, a região do forame, ela tem como característica principal um processo espinhoso pontiagudo e inclinado. E ela tem, além dos processos articulares superiores e inferiores, ela tem processos articulares tanto na região do corpo quanto na região do processo transversário, para que eu tenha a possibilidade da articulação aqui com as costelas. O osso externo é um osso dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide. Quando eu visualizo esse osso na vista lateral, eu percebo que existe uma angulação entre o manúbrio e o corpo do externo. Então, esta angulação, ela é então chamada de ângulo do externo. Existem aqui também as chamadas incisuras costais. Então, aqui eu tenho a incisura costal entre o manúbrio e o corpo relativa à segunda costela. Então, a primeira costela, a incisura lateral, a incisura costal, ela está lateralmente ao manúbrio. A segunda costela entre o corpo e o manúbrio, e as demais costelas eu vou ter relacionadas aqui com o corpo do osso externo. Relembrando que as costelas, elas estão relacionadas ao osso externo através de cartilagens, que são chamadas de cartilagens costais. Então, nós temos a primeira até a sétima vértebra chamadas de costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas vão se inserir no osso externo através de uma cartilagem costal. Depois eu tenho aqui oitava, nona e décima são as costelas que a gente chama de falsas. Por quê? Porque elas precisam de uma cartilagem, uma primeira cartilagem, e aí elas vão vir se articular numa segunda cartilagem para chegar ao osso externo. Então, é como se elas tivessem uma extensão, elas precisassem de uma extensão de cartilagem. Então, por isso elas são consideradas falsas. E as duas últimas, né, 11ª e 12ª costelas, são costelas flutuantes. Por quê? Porque elas não se relacionam com o osso externo. Bom, então, olha lá, uma costela típica. Então, quem são as costelas típicas? Exceto a primeira,
a 11ª e a 12ª, todas as demais são costelas típicas. Então, o que que elas têm? Elas têm uma cabeça que vai se articular através de facetas articulares com o corpo das vértebras torácicas. Depois existe aqui um colo, um tubérculo que vai se articular com o processo transversário da vértebra. Depois a gente tem um ângulo, ou seja, uma curvatura, e a gente tem depois o corpo da costela. E aí, essa região mais inferior da costela, existe aqui um acidente ósseo que é o chamado sulco costal. Então, o sulco costal vai ser importante daqui um pouco, porque nós vamos visualizar que por ele vai passar um feixe vásculo nervoso, ou seja, artéria, veia e nervo intercostal. Então, eles ficam aqui, né, nesta região do sulco da costela, porque eles ficam protegidos pela costela. Bom, quais são as articulações que existem na região do tórax? Então, primeiro eu preciso pensar na coluna vertebral. Então, na coluna vertebral, eu tenho os discos intervertebrais, eu tenho as articulações sinoviais planas que estão entre os processos articulares das vértebras. Eu tenho as articulações entre o externo e a costela. E eu tenho articulação entre a costela e a vértebra. Então, aqui a gente visualiza algumas delas, né? Então, por exemplo, aqui o disco intervertebral, ligamento radiado, que está aqui protegendo a articulação da costela com o corpo vertebral. Depois, aqui nesta outra figura, eu visualizo a articulação da costela com o processo transversário. E eu ainda preciso pensar que existe articulação aqui, ó, dos processos articulares entre a vértebra, uma vértebra superior e uma vértebra inferior. Bom, e aí, caixa torácica, parede torácica. Então, parede torácica formada pelos músculos da região do tórax. E eu preciso pensar que estes músculos, eles estão relacionados às costelas, eles vão agir no movimento das costelas e, portanto, eles são músculos que têm ação respiratória. Bom, vamos pensar assim, como é que o pulmão ele vai expandir, né? Tudo que faz movimento no músculo... já dei a resposta. Tudo que faz movimento no corpo é porque tem músculo. Então, o que é que faz o pulmão se expandir, o pulmão se movimentar? São os músculos da parede torácica que vão contrair, vão movimentar a parede torácica, que por sua vez está relacionada aos pulmões por meio de membranas chamadas de pleuras. Então, quando a parede torácica ela expande, o que acontece é que ela leva consigo a pleura, né? Existe uma pleura parietal. Depois, ela leva consigo a segunda pleura, que é a pleura visceral, que está colada no pulmão. E aí, o que acontece é que o pulmão ele acompanha o movimento de expansão torácica. Forma-se um vácuo, vamos dizer assim, né? Uma pressão negativa e o ar entra para dentro dos pulmões. Então, estes músculos que nós vamos visualizar aqui agora, eu volto a falar deles lá na parte de respiratório também. Quem são eles? Então, o músculo que está mais superficial na região da parede torácica é o músculo intercostal externo. Intercostal, porque está entre as costelas, externo, porque é o mais superficial. Então, o que é que esse músculo faz, né? Ele sai da borda inferior da costela de cima e vem para a borda superior da costela de baixo. Então, a gente está visualizando esse músculo. Ele começa lá próximo à coluna, lá próximo ao tubérculo costal
e ele vai terminar no que a gente chama de junção costocondral. Então, o intercostal externo, ele sai lá de trás da coluna, faz a volta no tórax e quando chega aqui, ele acompanha a costela, porque na verdade ele acaba quando eu tenho as cartilagens costais. Ah lá, vamos visualizar aqui, ó. Então, ele sai lá do tubérculo da costela, bem próximo à coluna vertebral, ele vai dar a volta aqui em toda a região do tórax. E olha lá, quando ele chega aqui próximo ao final da costela, que vai começar a cartilagem costal, ele vai ser substituído por esta membrana que nós estamos visualizando aqui, que é uma membrana fibrosa, ok? Então, a gente visualiza, olha aqui a direção das fibras do intercostal externo. Então, aqui, de novo, né? Quando chegou próximo da cartilagem costal, ele vai ser, então, substituído por uma membrana. Bom, depois, se eu tirar o intercostal externo, eu vou visualizar a próxima camada muscular, que é o que a gente chama de intercostal interno. Então, o intercostal interno, ele vai ter a origem lá na parte próximo ao externo. Então, ele começa aqui bem próximo ao externo. E aí, ele vai dando a volta, dando a volta, dando a volta. E aí, o que acontece é que ele vai parar próximo ao ângulo das costelas. Então, ele faz o contrário do intercostal externo. Ele vai começar próximo do externo, a gente está visualizando aqui, ó. A gente já visualiza ele aqui. E aí, o que que ele faz? Ele vai dar a volta. Olha lá, ele dá a volta, dá a volta, dá a volta. E quando chega próximo à coluna vertebral, próximo ao ângulo da costela, ele vai ser substituído por uma membrana na região posterior. Então, aqui, ó, a gente visualiza a membrana do intercostal externo, ó, ele aqui, ó. E depois, o que vem depois dele é o intercostal interno, que vai ser substituído por membrana na região posterior. Isso é porque eles, na maioria das vezes, têm ações contrárias, então, portanto, a alavanca ela vai ser diferente. E aí, uma terceira camada de músculos, que é o que a gente chama de intercostal íntimo. Então, o intercostal íntimo, ele é o mais profundo dos três. E aí, o que acontece aqui é que ele está principalmente presente nestas regiões mais laterais do tórax. Então, o que que acontece? Existe aqui uma relação de posição, uma sintopia, que é muito importante. Por quê? Porque se a gente visualizar bem nesta figura, ó, o que eu tenho aqui é o intercostal externo, depois eu tenho o intercostal interno e o intercostal íntimo. Só que entre o intercostal interno e o intercostal íntimo, eu tenho a passagem daqueles vasos e nervos que eu falei para vocês que estão no sulco da costela. Então, o que acontece aqui, é que entre o intercostal interno e o íntimo vão passar vasos e nervos intercostais. Então, olha só, aqui o que acontece, ó, o intercostal íntimo, ele foi retirado, e aí o que eu visualizo aqui é vaso, artéria e nervo intercostal, e aí aqui eu consigo visualizar o intercostal interno, ok? Então, quando eu vejo por dentro a região, a parede interna do tórax, o que acontece é que quando eu não estou vendo os vasos, eu estou visualizando o intercostal íntimo. Se eu estou vendo os vasos, é porque o intercostal íntimo ele não existe, ele não está presente. Então, eu vou visualizar o que está abaixo dele, que é o intercostal interno, ok? Bom, e aí a gente tem outros dois músculozinhos aqui, os chamados subcostais.
Os subcostais, eles estão aqui espalhados, vamos dizer, principalmente na região posterior do tórax. Então, eles são fitas musculares, a gente vê muito bem lá nas peças, né? Que vão estar muitas vezes saltando, né, as costelas. Então, eles passam por cima de uma costela e vão acabar em outra, né? Então, quando a gente visualiza essas fitas musculares passando por cima de uma costela, a gente sabe que são os músculos subcostais. Então, olha lá, eles ajudam a baixar as costelas. E aí, na parede interna, né, da região anterior do tórax, próximo ao osso externo, eu tenho, então, essas tiras musculares, que são aqui o chamado transverso do tórax ou externo costal também, nome mais comum, transverso do tórax. Então, são mais ou menos 4, 5 tiras que estão nesta região e que podem ter aí uma ação expiratória, mas é muito fraquinha, tá? Então, esse músculo chamado de músculo transverso do tórax. Bom, e aí existe aqui um dado importante, porque a gente visualiza então aqui duas costelas, né? O espaço intercostal. Aqui eu tenho o pulmão, aqui eu tenho a pleura visceral, um espaço entre as pleuras, a pleura parietal que está colada na parede do tórax. E aí eu percebo então que aqui eu tenho o sulco da costela e eu tenho o feixe vasculo nervoso que está parcialmente protegido então pelo sulco da costela. Quando existe a presença de ar, de sangue, de pus nesta região da cavidade pleural, é o que eu chamo de derrame pleural. Então, pode ser um hemotórax quando é sangue, pode ser um pneumotórax quando é ar. E aí é necessário fazer a drenagem desta substância. Ou uma punção, por exemplo, que é o caso aqui, né? Porque ele não está colocando um dreno, ele está puncionando com uma seringa. E para, por exemplo, fazer o diagnóstico de alguma coisa. Então, o que acontece? Qualquer procedimento invasivo que for realizado na região da parede torácica, ele precisa ser, esse procedimento, feito o mais próximo da borda superior da costela. Por quê? Porque aqui eu vou ter certeza que eu estou o mais longe possível desse feixe vasculo nervoso. Então, se eu pegar aqui a borda inferior da costela como parâmetro, pode ser que eu faça uma lesão em uma dessas estruturas, o que não é desejável. Portanto, qualquer procedimento invasivo, seja a colocação de um dreno ou uma punção, né, uma simples punção, deve ser feita aqui na margem superior da costela, ok? Bom, quem fecha a região inferior do tórax é o grande músculo respiratório, que é o diafragma. Então, aqui a gente visualiza o diafragma, uma vista superior e uma vista inferior. A gente tem aqui o que a gente chama de cúpulas, né? Então, a cúpula direita, a cúpula esquerda. A direita é um pouquinho mais alta por conta da presença do fígado nesta região. E aí esse músculo ele tem um centro tendíneo e ele tem aqui o que a gente chama de pilares, que vão ser, vamos dizer assim, uma das inserções do diafragma na região da coluna lombar. Então, pelo diafragma vão passar várias estruturas, aqui a região do forame da veia cava inferior. Eu tenho aqui o hiato esofágico, então onde vai passar o esôfago, e estou visualizando aqui o hiato aórtico, onde está passando a artéria aorta. E existe um nervo, né, que vai inervar este músculo, que é o chamado nervo frênico. Então, tudo que é frênico é relativo a diafragma, ok?
Então, aqui para a gente visualizar o movimento de inspiração e expiração. Então, quando eu tenho a inspiração, o diafragma baixa e eu tenho uma expansão torácica. E quando eu tenho a expiração, o diafragma se eleva, né, empurra o pulmão lá para cima para que o ar possa sair. E a gente tem aqui uma diminuição, uma retração na região torácica. E aí, esses músculos que a gente falou, como é que eles se dividem entre inspiração e expiração? Então, primeiramente, na inspiração, eu tenho o intercostal externo, eu tenho uma pequena porção do intercostal interno, aqui principalmente quando ele está próximo ao osso externo, e obviamente o maior deles, que é o diafragma. Então, isso aqui, esses músculos, eles agem na inspiração normal. Porque se eu tiver uma inspiração forçada, eu preciso de outros músculos, como o esternocleidomastoideu, os escalenos, que vão estar presos aqui nas primeiras costelas e que vão ajudar na elevação dessas costelas. A expiração, ela normalmente é passiva. Por quê? Porque o pulmão ele tem um componente elástico grande, então quando ele expande, chega a um certo ponto que ele precisa retrair, é como um elástico mesmo. E aí, normalmente, não existe a ação muscular na expiração. Agora, se eu tiver a expiração forçada, eu tenho então aqui os intercostais, e eu tenho a presença de músculos do abdômen também. Então, se vocês quiserem testar aí em casa, né? Puxa o ar muito forte e aí percebam que tem uma hora que vai entrar essa musculatura de pescoço. E soltem o ar até não aguentar mais, porque aí vocês vão prestar atenção que vai haver uma contração abdominal para ajudar, né, na saída do ar resquicial. Aqui só para ver isso tudo funcionando, então a gente tem os músculos intercostais, então o intercostal externo e parte do intercostal interno, né? E principalmente lá embaixo a gente visualiza aqui o músculo diafragma fazendo então o que a gente chama de respiração normal, inspiração e expiração. Ok, meninos? Espero que tenham gostado e até a próxima.